Olá pessoal, vamos falar agora sobre formação de tríades e tétrades e as inversões de tríades e tétrades, tá? Como eu falei na aula anterior, a partir de agora, né, tudo que a gente conversar, vocês têm que ter sempre o assunto intervalos na cabeça, tá? Sempre. Formação de tríades e tétrades, eu vou falar sobre o quê? Na essência, eu vou estar falando sobre intervalos, ok? Então, vamos lá. O que é uma tríade, tá? Uma tríade é um acorde tocado nota por nota, né? Quando eu falo de acorde sol maior, sol menor, lá menor, fá sustenido menor, eu estou falando nada mais, nada menos do que o agrupamento da tônica, da terça e da quinta, desse acorde, às vezes, da sétima, certo? Então, vamos lá. Quando eu falo formação de tríades, eu vou pegar, por exemplo, a escala de dó maior, e eu vou pegar apenas 3 notas dessa escala, que seria a tônica, a terça e a quinta. E eu vou oitavar isso. Ah, eu sempre tenho que oitavar? Não, não é regra, tá? O que eu estou querendo dizer para vocês é que é uma repetição. Tônica, terça, quinta, tônica, terça, quinta, tônica, terça, quinta e ao infinito e além, tá? Então, vamos lá. Vamos tentar estudar agora tríades mais aprofundadamente. Tríades, tá? Tríades. O que é a tríade, né? Como eu falei para vocês, é o acorde tocado nota por nota, tá? Os guitarristas de plantão, né? Os arpejos, né? Então, o pessoal quando está tocando arpejos, está tocando tríades, certo? Como que a gente vai pensar na tríade, certo? A tríade, eu vou ter aqui a minha escala de dó, por exemplo, né? Vou mudar a escala, tá? Eu vou mudar a escala, certo? Eu tenho aqui, por exemplo, a minha escala de Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol sustenido, Lá, ok? E eu vou pegar as notas que formam o acorde de Lá maior, certo? Quais são as notas que formam o acorde de Lá maior? É exatamente os graus, olha o assunto intervalos aparecendo, os graus tônica, o grau terça e o grau quinta. Eu botei tudo T. Tônica, terça e quinta, certo? Então, eu vou juntar esses caras, né? Digamos assim, eu vou ignorar, entre aspas, as outras notas dessa escala. Eu vou só olhar apenas para essas 3, né? E o recurso de tríade é um recurso, além de você tocar acordes e tal com ele, né? Existem várias conduções, né? Que no contrabaixo, por exemplo, que você utiliza tríades, né? Você tem, por exemplo, Someone Like You, da Adele, né? Que no piano, o pianista, para fazer a base, para a voz cantar, ele toca exatamente as tríades. Ele vai tocar a tríade de Lá, a tríade de Dó sustenido menor, aí vai tocar Fá sustenido menor, vai tocar Ré maior, certo? Tudo pensando, digamos, no arpejo, né? Então fica assim, ó, Lá maior, Dó sustenido menor, Fá sustenido ele não passa pela terça, né? E no Ré também, no Ré ele não passa pela quinta. Mas esses 2 primeiros acordes, ó, é a tríade desses 2 acordes, tá? A gente está falando da tríade desses 2 acordes. No próprio contrabaixo, a gente tem muito costume de pensar sempre em tríades, né? Quando você vai pensar, por exemplo, Three Little Birds, do Bob Marley, né? Você pensa, ó, tríade de Ré, tríade de Mi, né? Ó. Tríade de Ré, ó, tríade de Mi, ok? Então, eu utilizo como recurso para poder criar as minhas linhas de condução, de acompanhamento, né? Quando eu estou pensando em forró também, né? O forró, ele trabalha muito, ó. Quando eu estou fazendo a condução do forró, ó, conduçãozinha do forró é exatamente tônica, terça e quinta, ó. Tônica, terça, quinta, tônica. Terça, quinta, tônica. Aí, fazer de novo essa parte, tá?
Quando eu estou pensando na condução do forró, eu penso exatamente nisso, ó. Tônica, 3, 5, 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 tônica. Ok? Então é um recurso extremamente utilizado pela música tonal, assim, desde o princípio dos tempos da música tonal, desde a existência da música tonal, que isso é um recurso muito utilizado, tá? Por quê? Porque eu estou exatamente tocando as notas daquele acorde em questão, né? As notas, digamos, que vão dar a ambientação, que vão dar a base, o chão para a melodia poder caminhar, certo? Então, eu preciso, como músico, estar muito focado sempre em entender se aquela tríade é maior, menor, aumentada, diminuta e como eu devo me portar, tá? Diante daquela tríade, tá? Ok, então, como eu falei para vocês, quando a gente está falando de tríades, a gente está falando das notas 1, 3, 5 dos acordes, beleza? 1, 3, 5 dos acordes, certo? Aí eu vou pegar essas tríades agora para a gente poder brincar, né, com elas à luz do assunto intervalos que a gente viu aula passada, tá? Como assim, Juvencio, brincar? É porque, na verdade, pessoal, a gente precisa pensar em todas as possibilidades de tríade que a gente vai encontrar na nossa frente, tá? Que não é só essa. Existe a tríade maior, existe a tríade menor, existe a tríade aumentada e existe a tríade diminuta, certo? Então, são 4 tipos de tríade. A gente precisa entender cada uma dessas tríades e poder para saber como se comportar, né, diante delas no instrumento. Observem as palavras que eu usei. Tríade maior, né, lembra? Escala maior natural. Tríade menor, lembra dos intervalos menores? Tríade aumentada, tríade diminuta. Vamos resgatar, vamos puxar. Peraí, o Juvencio comentou sobre isso, né? Vamos trazer, tá, para a gente poder agregar os conhecimentos, tá? Vou fazer os exemplos com a tríade de Lá. Eu vou puxar aqui, ó, só essas 3 notas que mais me interessam. Ok? Lá, Dó sustenido e Mi, certo? Lá, Dó sustenido e Mi, a gente tem aqui a nossa tríade de Lá maior, certo? Lá maior. Uma coisa que eu quero que fique bem claro para vocês aqui é que muita gente se confunde, principalmente quando você é iniciante na música, né? Qual a diferença entre acordes maiores e menores, tá? Sempre que eu falar acordes maiores, sempre que eu falar acordes menores, eu estou me referindo à terça, tá? O terceiro grau é que vai me dizer se o meu acorde é maior ou menor. Sempre que, por exemplo, se a cifra do Lá tá assim, ó, Lá menor, quer dizer o quê? Que é a tríade de Lá, né? Lá, Dó sustenido, Mi. Só que esse Dó sustenido, ó, tá meio tom atrás. Então, na verdade, é Lá, Dó, Mi. Sempre que tiver o símbolo de menor do lado da tônica, da tríade, né? Eu tenho que entender que esse símbolo está se referindo à terça, tá? O terceiro grau, ok? Por exemplo, Dó maior. Dó maior é Dó, Mi, Sol. Como é o Dó menor? Como é o Dó menor? Lembra? Isso aqui está se referindo à terça. Então, é Dó, aí eu venho, ó. Mi bemol e Sol, certo? Essa é a diferença do Dó maior para o Dó menor. Ó, só apenas o terceiro grau, tá? Então, vamos colocar isso na cabeça. Tríades menores, eu repito as 3 notas, porém a terça é abaixada, ok? Beleza, então vamos lá. Continuando aqui. Continuando, eu tenho, então, a minha tríade de Lá maior, né, que é a tríade gerada pela escala de Lá maior natural. Olha as nomenclaturas. É importante a gente entender que essas nomenclaturas têm uma razão por estar lá. Não é, por exemplo, por que o amarelo chama amarelo? Né? São perguntas assim, que é meio difícil da gente responder. No caso da música, não tem muito isso não, tá?
as coisas, elas têm uma justificativa para serem chamadas assim, tá? Vamos tentar olhar pelo lado da lógica, certo? Então, vamos lá, ó. Se eu fizer isso, então, ó, lá, pegar esse dó, trazer meio tom atrás e tocar esse mi, o que é que eu vou ter? Observa aqui, ó, minha terça menor, né? Aqui eu tenho, ó, tônica, terça maior e quinta justa, certo? Aqui eu vou ter exatamente tônica, terça menor e quinta justa. Ou seja, se eu tenho terça menor, está implícito então que eu tenho aqui um lá menor. Beleza? Lembrando sempre que numa cifra tiver esse símbolo de menor, eu estou querendo dizer para vocês que a terça desse acorde é menor, ok? Continuando, um outro tipo de tríade que a gente vai ter, eu vou fazer aqui, por exemplo, eu vou tocar isso em duas situações diferentes, tá? Observa, essa tríade eu tenho lá, dó sustenido, mi sustenido, né? Para o pessoal da música popular, mi sustenido é uma coisa estranha, né? Aí é que vem o enharmonismo. O mi sustenido não é na casa do Fá? Tanto é que eu coloquei aqui entre parênteses, certo? E sim, é na casa do Fá. Porém, pelas regras de intervalos, o Fá é o sexto grau de Lá e não o quinto, tá? Então, a gente tem que pensar isso enharmonicamente, mas entendendo na teoria o que isso quer dizer. Aí você me diz assim, Juventus, mas eu não entendi essa história de que Fá é o sexto grau de Lá. É simples, cara, conta na mão. Conta na mão. Lá, si, dó, ré, mi, fá. Quantas notas eu tenho? Não são 6? Então, tudo que se refere a Fá, eu estou falando do sexto grau de Lá. Por isso que eu não posso dizer que o Lá aumentado é Lá, dó sustenido, Fá, porque eu estaria dizendo para você que o lá aumentado seria Lá, dó sustenido, sexta menor. Só que sexta menor não faz parte da formação do acorde. O acorde é tônica, terça e quinta. Então, eu tenho que me referir à quinta nota de Lá, à terceira nota de Lá. Por exemplo, eu não poderia nunca chamar Lá, Ré bemol e Mi. Eu não poderia chamar, porque Ré bemol, na verdade, é o quarto grau diminuto. É diferente dizer que é a terça maior, entende? Porque Ré é a Lá, Si, Dó, Ré. É a quarta nota de Lá, ok? Então, vamos ficar sempre atentos a isso, tá? A tríade aumentada de Lá é Lá, Dó sustenido, Mi sustenido, certo? Mas a gente vai deixar na nossa parede. Mi sustenido, opa, me assustei, mas aí eu relaxei porque eu lembrei que Mi sustenido é o mesmo Fá. Pessoal, isso a gente tem que encarar com naturalidade. Assim como o Dó sustenido é o mesmo Ré bemol, é a mesma situação, tá? É a mesma situação. A única diferença é que a gente não está tratando de uma nota bemol e sustenida, a gente está tratando de uma nota natural e uma sustenida, ou uma bemol. Mas é a mesma situação. As notas, elas são iguais e diferentes entre si da mesma forma, certo? Beleza? Então, vamos lá, vamos entender aqui, ó. Lá, Dó sustenido, Mi sustenido, ou Fá. A gente tem aqui o nosso Lá aumentado, certo? Ó, posso representar ele assim, tá? Com a quinta aumentada, né? E a gente vai ter, por último, a nossa última tríade, a gente vai ter isso aqui, ó. Que a gente está falando agora da tríade diminuta, tá? Vou botar aqui, aumentado, diminuto, certo? Ok? Então, só para colocar aqui direitinho, né? Eu estou falando aqui da minha tríade maior. Aqui eu estou falando da tríade menor. Aqui eu estou falando da tríade aumentada. E aqui eu estou falando da tríade diminuta. Beleza? São essas quatro tipos de tríade que a gente vai ter, tá? Por quê? As quatro possibilidades de movimentação das notas. Ó. Eu mantive a tônica, mas aí eu vou pensar, e se
o meu Dó, a minha terça for a mesma da escala e a minha quinta for a mesma da escala. Eu tenho a minha tríade maior. E se eu colocar essa terça meio tom atrás, eu vou ter a minha menor, certo? E se eu não quero colocar a terça meio tom atrás, eu quero colocar o quinto grau meio tom à frente. Então, ó, tenho a minha aumentada. Não, cara, eu não quero nada disso. Eu quero colocar a terça atrás e minha quinta diminuta. Entendeu? Então, são todas as possibilidades de movimentação de semitons que as notas naturais da escala vão ter. Ok? Ficou claro isso, galera? Vamos agora para a prática, né? Ó. Lá maior, ó. Fiz aqui, ó. Peguei a escala de Lá, observa, ó. Lá, Si, Dó sustenido, Ré, Mi, Fá sustenido, Sol, Lá. Ok? Então, eu peguei Lá, Dó sustenido, Mi. As notas que fazem parte dessa escala, né? Ó. Ok? Então, se essas notas fazem parte dessa escala, né? Estou falando da tríade maior, né? Da tríade natural. Ok, aí vamos lá. E se eu pegar a terça, 1, 2, 3, e deixar essa terça menor? 1, 2, 3, menor. Então, vem 1, 2, 3, Mi. Ok? Então, seria. Beleza? Aí você pensa agora, mas não quero isso. Eu quero pegar a quinta e colocar meio tom à frente. Beleza, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, meio tom à frente. Então, vamos lá. Tônica, terça, quinta. Certo? Aí a outra possibilidade, não, eu quero colocar todo mundo abaixado, né? Então, vamos lá. 1, 2, 3, abaixado é meio tom atrás. 1, 2, 3, 4, 5, meio tom atrás. Então, eu tenho Lá, Dó, Mi bemol, tá? Ok? Tríade diminuta, tríade aumentada. Aqui eu estou fazendo em 2/8, tá? Ó. Ok? Tríade maior. Tríade menor. Com a terça menor, né? Ok? Então, essas são as diferenças de som. Certo? Então, é isso. Falei de tríades, agora eu vou falar sobre inversão de tríades. Eu vou só escrever essa inversão. Eu ia dizer mais bonito, mas vou colocar menos feio, porque minha letra não dá para ficar bonita, não. Vamos lá. Inversão de tríades. O que é inverter? Inverter, cara, eu acho... outra coisa também que confunde muito a cabeça das pessoas, mas que eu acho muito fácil. Ó, esse é o meu tablet, tá? Aqui, ó, ele está em uma outra posição, certo? Ele está em uma outra posição, ó. Eu estou invertendo, eu estou alterando a posição desse tablet. Então, o que é que eu estou querendo dizer? É sempre o mesmo tablet. É sempre o mesmo tablet, só que em posições diferentes, tá? Então, quando eu falo de inversão de tríades, são as tríades começadas por outro ponto. Que ponto? Vamos raciocinar. São quantas notas que tem na tríade? Tônica, terça, quinta. Então, eu tenho a minha tríade na posição fundamental, posição de tônica, começando pelo primeiro grau. Eu vou começar essa tríade pelo terceiro grau, usando sempre as mesmas notas. Vou começar essa tríade pelo quinto grau. É simples assim, tá? Então, por exemplo, ó, vamos continuar no exemplo de Lá maior, né? Vamos lá, inversão de tríade. Eu tenho aqui a posição fundamental, é a posição da tríade quando a gente descobre essa tríade, né? Vamos dizer assim, por exemplo, Lá, Dó sustenido, Mi. Certo? Aqui eu estou falando da tríade de Lá maior e ela começou em Lá maior, né? Mas se essa tríade começar
por exemplo, do Dó sustenido, é a nossa primeira inversão, ou seja, minha primeira mudança, né? Então, eu teria Dó sustenido, Mi, Lá. Entendeu? Ó, comecei aqui do Dó sustenido, Mi, Lá. Minha segunda inversão, certo? Minha segunda inversão, quando eu começar do Mi, Lá, Dó sustenido, certo? Isso vai servir também para as tríades menores, tríades aumentadas e tríades diminutas, tá? Sempre eu começando da terceira, aliás, de outra nota da tríade que não seja a tônica. Juvencio, e na prática? Aí é que tá. Nós, baixistas, precisamos estar sempre muito bem familiarizados com isso, tá? Por exemplo, a música da Adele que eu toquei, né, ó, é um exemplo muito legal para a gente entender isso que eu disse para vocês agora. Os acordes dessa música são Lá, o próximo acorde é um Dó sustenido menor com baixo em Sol sustenido, né, ó. O que é que o baixista vai tocar aqui? O baixista vai tocar o Dó sustenido menor? Não. O que vai tocar o Dó sustenido menor são os instrumentos mais agudos, né? O baixo vai tocar o Sol sustenido, tá? E essa história do Sol sustenido e tal, no caso do Dó sustenido, né? E outros acordes, como Sol com baixo em Si, sei lá, Mi com baixo, Mi menor com baixo em Sol, Dó com sétima maior com baixo em Sol. Tudo isso aqui tem a ver com inversão de acordes. Ó, por exemplo, quando eu falo sobre... Vamos pegar essa música da Adele, né? Quando eu pego essa música da Adele, eu pego esse acorde, Dó sustenido menor com baixo em Sol sustenido. O que é que eu estou querendo dizer para vocês? Eu estou querendo dizer para vocês que é o acorde de Dó sustenido menor, ou seja, é a tríade de Dó sustenido menor. Porém, essa tríade está iniciando do quinto grau, tá? Assim, ó, Sol sustenido, certo? Aí segue o resto da tríade. Dó sustenido, Mi. Ok? Ó, então, quando eu estou tocando, né, ó, eu vou tocar essa tríade de novo para vocês, ó. Lá, Dó sustenido, Mi. E volto. Agora, ó, Sol sustenido, ó. Dó sustenido e Mi, ó. Só os dois acordes, ó. Lá maior. Dó sustenido com baixo em Sol sustenido. Enquanto o piano está tocando isso aqui, o baixista está aqui, ó. Lá maior. Né? Aí tá rolando. Ó, o baixo está em Sol sustenido. Se eu não visse essa inversão, eu iria para Dó sustenido, mas não é. O baixo está em Sol sustenido, certo? Então, essa é a função do baixo, dos graves, inclusive a parte grave da guitarra, a mão esquerda do piano, né? A nota mais grave, tá? Então, sempre que a gente fala de inversão de acordes, a gente está querendo se referir à nota mais grave desse acorde. Qual vai ser? Bota isso na cabeça. Inversão de acordes significa o quê? Se o acorde está invertido, quer dizer que a nota mais grave dele não é mais a tônica. Ok? No caso dessa música, né, a nota mais grave dele está sendo o quinto grau. Né? O quinto grau é a nota mais grave desse acorde, tá? Quando eu tenho, por exemplo, vamos pensar aqui, um outro exemplo, né? Eu tenho essa progressão. Ok, eu tenho essa progressão de acordes, né? Eu posso pensar, então, o quê? Ó, a gente está vendo aqui uma situação de baixo invertido, tá? Então, a função do baixista vai ser o quê? A função do baixista toca a tônica no Sol, certo? Ó. Ré com baixo em Fá sustenido, Mi menor e Dó. Então, eu posso pensar, ó. Certo? Ó. Ok? Posso pensar assim, né? A minha condução. O que significa isso? Significa que eu tenho um acorde de Ré, certo? O acorde de Ré, ele tem as notas Ré, Fá sustenido e Lá.
Só que a nota mais grave desse acorde está sendo o Fá sustenido, ou seja, é um Ré com baixo na terça, tá? Ok? Juvencio, e no instrumento, né, como é que eu vou fazer para poder aplicar isso, né? Além disso que eu mostrei para vocês, se vocês estiverem pensando num contexto de exercício, né, eu vou pegar, por exemplo, o Ré maior, ó. Ok? Aí eu pego esse Ré, começando do terceiro grau, ó. Aqui eu estou pegando só as notas, ó. Ré, Fá sustenido, Lá, Ré, Fá sustenido e volto. Né? Posição fundamental, pego o mesmo padrão e começo do terceiro grau, ó. Fá sustenido, Lá, Ré, Fá sustenido, Lá e volto. São as mesmas notas, ó. Lá, agora vou inverter de novo, né? Ó. Lá, Ré, Fá sustenido, Lá, Ré. Ok? Esse é o som, né, das tríades invertidas, né? Eu estou tocando a mesma nota, porém, o mesmo acorde, porém começando de notas diferentes, tá? Serve também para as tríades menores, né? Ó, se eu pego o Lá menor, por exemplo, né? Ó, Lá, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi. Aí eu faço agora, ó, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá. Né? Pego agora, ó, Mi, Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Dó. Ok, ó. São as mesmas notas, tá? Só que eu estou partindo de outros pontos dessa tríade, né? Tríade diminuta, né? Ó, tríade diminuta eu tenho Lá, Dó, Mi bemol, Lá, Dó, Mi bemol, certo? Ó. Pensando nas inversões, eu vou ter Dó, Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, né? Aí, pensando agora em Mi bemol, né, ó, vou ter Mi, Lá, Dó, Mi, Lá, Dó. Ok? Então, sempre a tríade, a inversão de tríade, a gente vai pensar dessa seguinte forma, tá? Agora eu quero falar para vocês sobre a tríade aumentada. A tríade aumentada, a gente entra num assuntozinho bem interessante, que é a respeito dos acordes e tríades simétricos. O que é simétrico? Simétrico vem de semelhança, parecido, igual, né? Por exemplo, um quadrilátero, palavra difícil, quadrilátero simétrico. É um quadrilátero que tem os lados iguais, tá? Então, ó, quando eu estou falando, por exemplo, da tríade de Dó aumentado, por exemplo, tríades aumentadas, tá? Vou até colocar aqui, ó, observação, tá, ó, tríades aumentadas. As tríades aumentadas, elas são simétricas, certo? Simétricas. Simetria significa que elas têm o mesmo desenho, um mesmo padrão, uma mesma distância de tons e semitons de uma para outra, tá? Isso acontece com as tríades aumentadas e as tríades diminutas, tá bom? Então vamos lá, ó. Como assim, Juvencio? Eu não entendi. Observa o seguinte. Quando eu tenho, eu esqueci de colocar aqui, tríades aumentadas e diminutas. Diminutas, são simétricas, tá? Quando eu tenho aqui a tríade de Lá, vou fazer em Dó maior. Quando eu tenho a tríade de Dó maior, Dó, Mi, Sol, né? Daqui para cá eu tenho um intervalo de 2 tons. Daqui para cá eu tenho um intervalo de 1 tom e meio, certo? Percebe que não são iguais. Então, se você imaginar um quadrilátero, seria o equivalente a um retângulo, por exemplo. Um lado mede 2, outro lado mede 1,5, né? Não são iguais, tá? Quando eu tenho uma tríade menor, Dó, Mi bemol, Sol. Isso se inverte, ó. Eu tenho
1,5 e aqui eu tenho 2 tons, certo? Então, se inverteu, né? Ó, isso aí, ó, se inverteu, tá? Então, ou seja, as tríades menores também não são iguais. Mas quando eu falo de tríade diminuta, ó, Dó, Mi bemol, Sol bemol. É 1,5 daqui para cá e 1,5 daqui para cá. Ó, é como se fosse um quadrado, né? Qualquer distância, qualquer posição que você colocar ele, você não vai notar a diferença. Para você é o mesmo cara, entendeu? E a tríade aumentada, Dó, Mi, Sol sustenido. Ó, são 2 tons daqui para cá, 2 tons daqui para cá. Percebe? Então, são as mesmas distâncias de uma nota para outra. Então, aqui eu estou falando de simetria. Tá? Ok? Ó, por exemplo, eu vou tocar Dó aumentado. Olha como minha mão nem mexe o desenho. Ó. Dó aumentado. Ó. Dó, Mi, Sol sustenido. Certo? Ou seja, qual a terça? Mi. Então, eu vou começar do Mi. Mi, Sol sustenido, Dó. Faltou o quê? Faltou o Sol sustenido. Ó. Percebe que o desenho é sempre o mesmo? Ó. Ó, tá vendo? Ó? Vamos lá, ó. Certo? Por mais que às vezes eu toque desculpa, uma coisa que eu quero que vocês entendam é que não é o desenho da minha mão. Aqui, coincidentemente, deu certo o desenho da minha mão, mas entendam que é a relação entre as notas. Por mais que o desenho da minha mão mude, ó, certo? Ó, ó, é a relação de Dó, Dó, Mi, Sol sustenido, certo? É essa relação que eu quero que vocês entendam. Então, ó. Certo? São sempre as mesmas distâncias de uma nota para outra, ok? Falamos de tríades, agora vamos falar de tétrades, né? Vamos imaginar a lógica? Tríade, tétrade. Ou seja, tríade, tétrade. Foi o que eu fiz? Adicionei uma nota a mais. Somente isso. Nada além disso, tá? E levando em consideração a mesma linha de raciocínio das tríades, né? Eu vou pegar essas notas da tétrade e vou movimentar, né? As possibilidades. Meu tom à frente, meu tom atrás e tal, não sei o que, essa coisa toda, né? Então, vamos lá, vamos falar sobre tétrades. Tétrades. Ok? Falando sobre tétrades, vamos lá. Tétrades são acordes formados por 4 notas, né? Ou seja, é a tríade mais uma nota. Vamos deduzir que nota é essa, tá? Falando sobre aquela dica de intervalos que eu dei, ó. Se eu tenho aqui Dó, Ré, Mi, Fá, Sol, Lá, Si, Dó. Olha que legal. O acorde, a tríade é formada pelos graus 1, 3, 5. Quando eu vou pensar em tétrade, quem que eu vou adicionar? Olha a lógica dos números ímpares. 1, 3, 5, 7. Então, o que é a tétrade, né? É a tríade mais o 7º grau, certo? Se eu estou falando da minha escala maior natural, então, quando eu pego a minha tétrade de Dó, eu estou falando da minha tétrade de Dó com 7ª maior, olha aqui, nomenclatura das sétimas, certo? Nomenclatura das sétimas, sempre que for maior, eu tenho que especificar. Se fosse assim, ó, seria um Dó dominante, um Dó com 7ª, preparatório, né? Muita gente chama, tá? Então, eu tenho sempre que exemplificar. Aliás, eu tenho que sempre destacar, tá bom? Então, vamos lá. Essa tríade é formada pelas notas Dó, Mi, Sol, Si. Beleza? Por quê? Os graus 1, 3, 5, 7, números ímpares, né? Aquela dicasinha lá que eu dei, tá bom? Ok, então vamos pensar o seguinte, quais as possibilidades de locomoção
dessas notas que eu tenho, né? Vamos pegar aqui como referência Dó, Mi, Sol, Si, ok? Então, vamos lá. Eu posso pensar, por exemplo, que eu posso... Vamos mexer com a terça, né? Essa minha terça, ela vai ser bemol. Mi bemol e eu repito as outras notas. Sol, Si, ok? Então, o que é que eu tenho aqui? Se eu estou falando da terça, aula de intervalos, terça, se a terça é menor, significa que o acorde é menor. Essa sétima aqui, ó, agora eu vou ter sempre que exemplificar a sétima, tá? Ó, sétima maior, beleza? Então, ó, o primeiro aqui é Dó com sétima maior. Como a terça estava natural, eu não mexo nesse cara, só na sétima, né? Beleza, ok, entendi. Vamos para frente. Se eu fizer isso aqui, por exemplo, Dó, eu vou mexer na terça. A quinta permanece. E agora eu vou mexer na sétima, ó. Minha sétima agora virou bemol, né? Então, vamos lá. O que é que essa tétrade está me dizendo? Ela está me dizendo que é um Dó, certo? Que esse Dó é menor e que tem a sétima menor. Então, quando vocês verem numa cifra Dó menor com sétima, aquele acorde tem exatamente essas notas. Então, se eu for improvisar e tiver lá Dó menor com sétima e eu não sei bem o que fazer, eu não sei bem o campo harmônico que ele está inserido, eu toco as notas. Ó. Estou tocando Dó menor com sétima dessa cifra. Apenas as notas do acorde, tá? Vamos para frente? Beleza. Ok, já mexi muito na terça. Eu vou voltar para a terça menor e eu quero agora... Vamos lá. Tenho Dó. Quero voltar para a minha terça maior, cansei de mexer com a terça. Quero agora colocar, por exemplo, isso aqui, certo? Aliás, aqui eu teria que colocar de vermelho. Quero colocar o meu Sol sustenido, né? E eu quero permanecer com a minha sétima natural da escala, tá? Então, o que eu gerei aqui? Eu tenho um Dó, esse Dó é maior, ele tem a sétima maior e tem a quinta aumentada, né? Então, uma forma de cifrar esse cara pode ser assim, né? Com sétima maior, certo? Dó aumentado, aliás, desculpa, porque aqui vai parecer Dó sustenido. Dó com quinta aumentada e sétima maior, certo? Dó com quinta aumentada e sétima maior, ok? Sempre brincando com as notas... as possibilidades, né, dentro da tríade, né? Continuando, certo? A brincadeira. Deixa eu pensar aqui o que está faltando. Ah, lembrei. Continuando, certo? A brincadeira, vamos lá. Eu tenho esse aqui, ó. Dó, Mi, Sol, Si bemol, certo? Se eu tenho Dó, Mi, Sol, Si bemol, né? Ó, o que é que eu vou ter aqui? Dó maior, certo? E a sétima vai estar menor. Lembrando da cifragem das sétimas, ó, apenas isso, tá? Então, eu tenho N possibilidades, né? Eu posso brincar como eu quiser, né? Eu quero me atentar a uma das possibilidades, que é quando a gente vai adicionar a sétima diminuta, né? E a gente vai falar de acordes diminutos e meio diminutos, tá? Como assim? Vamos lá, eu vou colocar aqui, ó. Tá, se eu fizesse assim, ó. Se eu fizesse assim, certo? Ó, o que eu teria aqui? Vamos lá, eu não sei, vamos pensar aqui. Eu tenho Dó, certo? Aqui, minha terça menor. Aqui, minha quinta diminuta, certo? E aqui, minha sétima. Ó, um acordezinho muito popular, aparece muito em cifragem popular, né? Que é o acorde meio diminuto, certo?
O acorde meio diminuto, né, tem essa cifragem. Eu posso pensar também nele dessa forma, né, cifrando aqui com a bolinha cortada, né, a bolinha cortada, para dizer que é um diminuto pela metade, entre aspas, né. E tem um último acorde, né, que é esse aqui, Dó, aí eu vou pensar Mi bemol, Sol bemol, Si dobrado bemol, que é o meu mesmo Lá, certo? É o mesmo Lá, que aqui eu vou ter o meu acorde diminuto, certo? Eu quero me atentar a esses dois, porque isso é um assunto que mexe muito com a cabeça das pessoas que estão estudando harmonia. Eu vou trazer esses dois caras para cá, certo? Que é exatamente a diferença dos acordes diminutos para os acordes meio diminutos, certo? Eu quero esclarecer isso de uma vez por todas para vocês. Pessoal, não é difícil, é porque, como eu disse, a gente sempre escolhe um negócio para dizer que é difícil, que é complicado, não sei o quê. Mas, cara, se a gente abstrair um pouco essa história de que, eita, qual a diferença de diminuto para meio diminuto, eu não sei, eu tenho dúvida. Cara, para um pouquinho e raciocina sobre essas tétrades. Vamos lá? Vamos pensar aqui, ó. Tétrade diminuta. Diminuta, eu tenho isso. Si dobrado bemol, que é o meu mesmo Lá, né? Tétrade meio diminuta. Olha aqui, ó. Eu tenho isso. E tenho isso. Qual a diferença entre as duas? A única diferença entre as duas, ó, percebe que a tríade é igual, ó. A tríade é igual. A diferença entre as duas está na sétima diferença, né? A diferença entre as duas está no sétimo grau. Quando a gente está falando de acordes meio diminutos, a gente está falando de uma tríade diminuta mais sétima menor. Quando a gente está falando, isso aqui é o meio diminuto, né? Um acorde qualquer. A própria cifra já me diz, ó. A própria cifra já me diz, ó. Um acorde menor, com a terça menor, né? Com sétima e quinta bemol. A própria cifra já me diz, eu não preciso pensar muito, tá? Quando eu estou falando de acorde diminuto, eu tenho tríade diminuta mais sétima diminuta. Lembra que a gente falou lá que o intervalo maior pode ser menor e esse menor pode ainda ser diminuto? Lembram? A primeira aula sobre intervalos. Viu como tudo é intervalos? Tá? Então, ó, a gente entende que essa sétima diminuta, por isso que o nome é dobrado bemol. Por quê? E é outro assunto de intervalos também, isso aqui, ó. Porque no caso eu teria aqui a nota Si, né? Que veio para trás, virou Si bemol, que é a minha sétima, né? Só que essa sétima veio mais para trás ainda, virou Si dobrado bemol. Aí tu me diz assim, Juvencio, mas Si dobrado bemol é o mesmo Lá, né? Não? Exatamente, cai naquela questão lá do Fá bemol, que é o mesmo Mi, do Mi sustenido, que é o mesmo Fá. Isso é uma regra de teoria musical, mas aí a gente pensa em harmonicamente para facilitar a nossa vida. Inclusive, alguns métodos dizem assim, o acorde diminuto é a tríade diminuto mais a sexta. Errado ou certo isso? Depende dos olhos que você vai ter para olhar para essa informação. Se você for um cara bem Caxias e tal, pensa que tem que ser correto porque a teoria musical diz assim, então está errado. Na verdade, não é a sexta, é a sétima diminuta. Porém, se você é um cara que abre concessões, que entende o que a pessoa quis dizer e que a pessoa falou para facilitar a sua vida, né, e você é maduro o suficiente para entender que as duas formas, a informação é a mesma, né, então você vai considerar, ok? Então tem muito a ver com isso, tá? Ó, diferença de acordes diminutos para meio diminutos está apenas na sétima. Eu vou mostrar isso na prática para vocês, tá? Quando eu tenho, por exemplo, aqui, ó, o Si meio diminuto, ó, eu tenho tônica, terça, quinta, sétima menor, tá? Ó, para quem gosta de macetes, bizus, né? Ó, se eu tenho aqui minha oitava, aquela dica da oitava, né?
duas casas para frente, duas cordas para baixo. Então, ó, tem o sétima maior, tem o sétima menor, certo? Ok? Então, ó, tônica, terça menor, quinta diminuta, sétima menor. Acorde meio diminuto. Acorde diminuto, essa sétima ainda vem mais meio tom atrás. Então fica, ó. Ok? Diminuto, meio, diminuto. Ó, a sétima mudando de posição. Diminuto, meio diminuto, diminuto. Meio diminuto, diminuto, ok? Beleza? Uma curiosidadezinha falando sobre tétrades diminutas, né? Elas também são simétricas, né? É importante a gente falar isso. A distância vai estar sempre de um tom e meio em um tom e meio para cada uma dessas notas. Então, ó, eu tenho si, ré, fá, si dobrado bemol, né? Então eu faço aqui, ó. Quando eu começo aqui do ré, ó, é o mesmo desenho, ó. Certo? Então, eu posso passear por essa tríade no braço todo do instrumento, ó. Que eu vou estar tocando sempre as mesmas notas e elas estão sempre de forma simétrica. E o nosso instrumento ajuda a visualizar isso, ó. Ó, aqui, ó. Ok? Então é isso, tá? Simetria também aí nas tétrades diminutas, tá? Ok, vamos para frente.